Imagine o cenário. Uma manhã ensolarada no coração da África selvagem. Um grupo de turistas se aventura em um safari a pé, prontos para viver uma experiência única com a natureza. Mas o que deveria ser um momento de encantamento se transforma em uma tragédia brutal. No Parque Nacional South Luangwa, na Zâmbia dos Mohars, Easton Janet Taylor, do 68 anos, do Reino Unido, e Alison Jen Taylor, do 67, da Nova Zelândia, perdem suas vidas de forma chocante, a causa, uma elefanta protegendo seu filhote. Esse não foi um ataque comum. A tentativa de deter o animal com tiros não foi suficiente. Elas não foram apenas vítimas de um ataque animal, foram vítimas de uma realidade que poucos aceitam. O mundo selvagem não é um zoológico aberto. Ele é imprevisível, instintivo e muitas vezes letal. A elefanta não agiu por maldade, mas por amor. Amor selvagem. Brutal e talvez esse seja o ponto mais doloroso e mais verdadeiro dessa história. A força de uma mãe que se impõe contra qualquer ameaça, mesmo que essa ameaça use câmeras em vez de garras. A tragédia não está apenas na perda das vidas humanas, mas também na incompreensão da mensagem que a natureza nos envia. Vez após vez, respeite o selvagem. Admire, mas mantenha a distância, porque lá, entre as árvores e o silêncio, há códigos que só os animais entendem. E quando ignoramos esses códigos, as consequências podem ser fatais. A força de uma mãe em defesa de seu filhote ultrapassa até mesmo o medo da dor. Esse evento deve servir como um chamado urgente à revisão de protocolos em safaris, especialmente os realizados a pé. A segurança deve estar acima da emoção do contato direto. O que atrai turistas é justamente o perigo controlado menos. Mas quando esse controle falha, a realidade se impõe com brutalidade. E este não é um caso isolado. Cada ataque é uma nova página escrita com sangue, que nos obriga a repensar o turismo selvagem. Será que estamos preparados para lidar com a natureza em seu estado mais puro? Ou estamos apenas nos iludindo com a ideia de que somos visitantes bem-vindos em um território que, na verdade, nunca deixou de ser hostil? Foi o grito de um instinto primal, de uma mãe selvagem que viu no grupo humano uma ameaça direta ao seu bebê. Os guias, em desespero, tentaram tudo. Chegaram a disparar contra o animal, mas nem os tiros foram capazes de conter a fúria da elefanta. Em poucos segundos, o que era um passeio de contemplação virou um caos irreversível. As duas mulheres morreram no local. Um fim trágico, inesperado e profundamente simbólico do quão frágil é o limite entre a curiosidade humana e os instintos da natureza. A Zâmbia, com seus cenários deslumbrantes e fauna exuberante, atrai milhares de turistas todos os anos. Mas essa beleza vem com um alerta silencioso. Estamos pisando em território selvagem, mas esse paraíso natural tem exigências rigorosas de respeito e cuidado. Safaris a pé, apesar de emocionantes, aumentam o risco de encontros perigosos, especialmente em áreas onde há presença de filhotes. A tragédia dessa quinta-feira não é apenas uma manchete. É um alerta brutal, um lembrete de que nem sempre a natureza vai nos acolher com tranquilidade. Às vezes, ela nos testa, nos desafia, nos impõe limites. E nesse limite entre homem e animal, entre curiosidade e prudência, a vida pode ser perdida em segundos. O caso de Easton e Alison não é sobre uma elefanta agressiva, menos é sobre instinto, sobre território, sobre a linha tênue que separa o humano do selvagem. Uma linha que, quando cruzada sem respeito, cobra um preço altíssimo. As fêmeas elefantes, em especial, são conhecidas por sua feroz proteção aos filhotes. Ao menor sinal de ameaça, reagem com uma força que desafia qualquer intervenção humana. E isso levanta uma questão: até onde estamos prontos para respeitar os códigos da natureza? Em 2024, 2 casos semelhantes ocorreram, envolvendo turistas americanos em situações parecidas. Mulheres idosas, passeando em veículos de safari, também foram vítimas fatais do que parecia ser uma aventura segura. Não é coincidência. É um padrão, um lembrete de que, por mais que dominemos tecnologia, guias e protocolos, a selva ainda pertence aos seus verdadeiros donos. A mãe natureza não perdoa distrações, e suas regras são imutáveis. O Parque Nacional South Luangwa, onde a tragédia aconteceu, é um dos lugares mais ricos em biodiversidade da África. Mesmo com toda a experiência dos guias locais, o inesperado pode acontecer. A história dessas duas turistas precisa ser contada, não com sensacionalismo, mas com responsabilidade.